Imagine uma empresa de telefonia que promete ligações ilimitadas para mais de 70 países por menos de $50 por mês. Parece um bom produto, parece inclusive um case de marketing digital bem executado. Parceria internacional, evento grandioso, milhares de revendedores satisfeitos espalhando a notícia. Só que, por trás dessa fachada existia uma das maiores fraudes financeiras já registradas no Brasil. Um esquema que chegou a reunir cerca de 1 milhão de pessoas, faturou bilhões de reais e até pagou o show de artista internacional com dinheiro de quem investiu, acreditando estar comprando um produto de telefonia de verdade. O nome dessa empresa? Telex Free. Hoje, eu quero te mostrar como o marketing foi usado de forma extremamente sofisticada para transformar uma pirâmide financeira comum em algo que parecia inovação tecnológica e quais lições, tanto de marketing quanto de proteção pessoal, esse caso deixou para sempre na história do Brasil. A origem do esquema remonta a 2009, quando um empresário chamado Carlos já vendia ligações por internet, o famoso VoIP, sigla de Voz sob Protocolo de Internet, através de um site chamado Disque à Vontade. Ele percebeu aos poucos o potencial de expandir aquilo para um modelo de negócio bem mais agressivo. Só que existia um problema: como convencer uma quantidade enorme de pessoas a confiar e investir dinheiro numa empresa de telefonia relativamente desconhecida. E a resposta que ele encontrou foi uma jogada de marketing clássica: buscar credibilidade emprestada. Ele localizou uma empresa americana de VoIP, chamada Common Sense Communications, e se aproximou do proprietário dela, um americano chamado James Merrill. Junto, formaram a Telex Free e no site oficial passaram a apresentar Merrill como uma espécie de gênio do marketing multinível e das telecomunicações, uma figura que dava, aos olhos do público brasileiro, uma camada de legitimidade internacional ao negócio. Anos depois, jornalistas descobriram que o endereço americano divulgado da empresa era, na prática, um escritório virtual dessas empresas que alugam o endereço comercial e salas de reuniões esporádicas, sem operação real naquele local. Mas, na época, a aparência de multinacional americana cumpriu exatamente o papel que foi proposto: gerar confiança rápida, numa escala em que uma empresa desconhecida sozinha jamais conseguiria construir com a mesma velocidade. Com essa credibilidade emprestada, construída, faltava definir o que exatamente a Telex Free estava vendendo, e é aqui que a engenharia do esquema fica ainda mais interessante. Na superfície, a Telex Free se apresentava como uma empresa de telecomunicações inovadora, através de um software chamado 99 Telex Free, que prometia chamadas ilimitadas para mais de 70 países por um valor mensal de R$ 49,99. Na época, um preço bastante atrativo. Só que esse produto de telefonia era praticamente uma fachada. O verdadeiro modelo do negócio funcionava assim: a pessoa comprava um pacote de anúncios, pagando para, supostamente, divulgar anúncios online por apenas alguns minutos por dia. Em troca desse pequeno trabalho, era prometido um retorno financeiro generoso. Ou seja, o dinheiro de quem sustentava os pagamentos prometidos não vinha de receita real da telefonia, vinha do dinheiro de quem entrava depois, pagando para ocupar as camadas mais baixas dessa estrutura. E é exatamente essa mecânica, dinheiro de quem entra depois sustentando o ganho de quem entrou antes, que caracteriza uma pirâmide financeira, um crime contra a economia popular reconhecido pela legislação brasileira. O produto de telefonia era real, existia, funcionava tecnicamente, mas ele era majoritariamente um disfarce de marketing para dar aquela aparência legal e legítima a um esquema que, no fundo, dependia exclusivamente da entrada constante de novos investidores. E para manter esse fluxo constante de novas pessoas entrando, a Telex Free investiu pesado numa engenharia de repercussão bastante sofisticada. Um dos pilares centrais da estratégia da Telex Free foram os eventos grandiosos, conferências realizadas em hotéis de luxo, com produções elaboradas, shows e apresentações motivacionais de alto impacto emocional. Nesses eventos, divulgadores bem-sucedidos subiam ao palco para contarem depoimentos emocionantes como as suas vidas tinham mudado depois de entrar no negócio. Histórias de superação financeira, de sonho realizado, de mudança de padrão de vida.
E esse tipo de prova social, extremamente convincente do ponto de vista emocional, criava exatamente aquela sensação de sucesso irresistível. Reforçava ainda mais uma pressão social natural. Se todo mundo ao redor parecia estar prosperando, ficar fora parecia uma decisão errada. Outro pilar foi o próprio sistema de marketing multinível em si, que transformava cada novo participante automaticamente num vendedor ativo do esquema. Isso multiplicava exponencialmente o alcance da divulgação, sem que a empresa precisasse gastar quase nada com publicidade tradicional, porque cada divulgador tinha um incentivo financeiro direto e imediato em convencer amigos, parentes e conhecidos a entrar também. E existe um detalhe que resume bem o nível de ostentação usado para reforçar a imagem do sucesso. Em novembro de 2014, a empresa chegou a bancar um show do músico Paul McCartney realizado no estádio do Espírito Santo, um evento de proporção gigantesca, financiado com o dinheiro que, na prática, vinha das contribuições de quem tinha investido no esquema, acreditando estar comprando serviços de telefonia legítima. Juntando tudo, credibilidade internacional emprestada, prova social emocional em evento de luxo, um sistema de recrutamento que se automultiplicava e demonstrações públicas de riqueza extrema, a Telexf construiu em poucos anos uma máquina de persuasão poderosíssima, mesmo vendendo no fundo uma promessa financeira insustentável. Olhando o caso Telexf em retrospecto, alguns sinais de alerta já ficaram bastante claros e valem até hoje como referência para identificar esquemas parecidos. O primeiro é a promessa de retorno financeiro extraordinário, muito acima de qualquer investimento legítimo do mercado. Retornos de 200, 300% ao ano simplesmente não existem em nenhum investimento real sustentável. Quanto maior a promessa de retorno, maior o risco real por trás, mesmo quando ele é escondido do investidor. O segundo é a exigência de recrutar novas pessoas como caminho principal para multiplicar o próprio ganho. Um negócio legítimo de venda direta pode até ter um componente de dedicação, mas quando o lucro depende majoritariamente de trazer gente nova para o sistema e não de venda real de um produto ou serviço com valor de mercado genuíno, esse é praticamente o retrato mais clássico de uma pirâmide financeira. O terceiro é o uso da prova social emocional em ambiente de forte pressão de grupos. Sensação coletiva de todo mundo estar prosperando menos eu, sem nenhuma transparência real sobre os números financeiros que sustentam aquela promessa de ganho. O quarto é a credibilidade emprestada, parceria, nomes internacionais ou qualquer selo de legitimidade usado para acelerar a confiança do público, sem verificação independente real por trás daquilo. Nenhum desses sinais isoladamente prova fraude, mas a combinação de vários deles ao mesmo tempo, como aconteceu com a Telexf, é exatamente o padrão que autoridades e especialistas em proteção financeira recomendam observar com desconfiança. E foi exatamente esse modelo insustentável que, cedo ou tarde, precisaria enfrentar a matemática real por trás da própria estrutura. Em junho de 2013, a Justiça do Estado do Acre suspendeu os pagamentos e adesão de novos contratos da Telexf depois que o Ministério Público apontou formalmente a prática de pirâmide financeira, com o argumento de que o faturamento da empresa vinha majoritariamente do dinheiro de novos investidores e não da venda real dos serviços de telefonia. A partir daí, uma sequência de órgãos entrou na investigação: a Comissão de Valores Imobiliários, o Banco Central, a Secretaria de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda, o Conselho Administrativo da Defesa Econômica e a Polícia Federal. Nos Estados Unidos, a empresa também passou por investigações, com apuração de faturamento internacional estimado em pelo menos US$ 1 bilhão ao longo de toda a operação. Os dois principais nomes à frente do esquema no Brasil, Carlos Wazeler e Carlos Costa, acabariam condenados em primeira e segunda instância por operar uma pirâmide financeira disfarçada de marketing multinível. Em 2019, Costa foi multado em R$ 5 milhões pela Comissão de Valores Mobiliários e os dois foram brevemente detidos pela Polícia Federal no Espírito Santo sob suspeita de esconder patrimônio das autoridades, usando o dinheiro do esquema em negócios registrados no nome de terceiro, embora tenham sido soltos após apenas um dia de prisão. E o rastro deixado por esse colapso, mais de uma década depois, ainda está longe de ser completamente resolvido. Até hoje,
A dívida ativa registrada da Telex Free soma quase 100 bilhões de reais, incluindo mais de 2 bilhões em débitos previdenciários, outros 3 bilhões e meio em dívidas tributárias e mais de 2 bilhões devidos diretamente aos antigos participantes do esquema que investiram dinheiro real, esperando o retorno que nunca chegou de forma sustentável. A maioria desses 1 milhão de pessoas que participou do esquema nunca recuperou o dinheiro investido, mesmo depois da falência decretada. O processo de arrecadação e avaliação dos bens da empresa falida continua em andamento até os dias de hoje, mais de uma década depois do colapso inicial. Vale lembrar, para colocar esse caso em perspectiva histórica, a Telex Free não foi a primeira grande pirâmide financeira do Brasil. Antes dela, o caso mais lembrado era o das Fazendas Reunidas Boi Gordo, esquema que prometia retorno de até 38% ao ano com investimentos de engorda de gado, muito acima da rentabilidade real para esse tipo de negócio, que gira historicamente em torno de 10% em 18 meses. O esquema Boi Gordo atingiu cerca de 30 mil investidores e gerou um prejuízo estimado na época de 2 bilhões e meio de reais. A diferença crucial entre os dois casos é que a Telex Free usou a internet, um marketing multinível digital e uma estrutura de persuasão emocional muito mais sofisticada, o que ajuda a explicar por que ela conseguiu atingir uma escala de vítimas em um volume de dinheiro movimentado muito maior do que qualquer pirâmide financeira anterior da história do país. Lá no início desse vídeo eu descrevi a Telex Free como algo que parecia, à primeira vista, um bom case de marketing digital, parceria internacional, eventos grandiosos, revendedores satisfeitos espalhando a palavra. E honestamente, sob a perspectiva pura da execução de marketing, isso realmente foi verdade. A engenharia de persuasão usada foi extremamente eficaz, ao ponto de convencer cerca de 1 milhão de pessoas a confiar e investir no modelo de negócio insustentável. Mas esse é exatamente o ponto mais importante desse vídeo. Técnica de marketing poderosa, sem ética e sem produto real por trás não constrói uma marca duradoura. Constrói uma bomba relógio que cedo ou tarde explode, levando junto a vida financeira de quem confiou. Quando ele é usado só para disfarçar a ausência desse valor real, o resultado, como a história da Telex Free mostrou, tende a ser catastrófico, não só para a empresa, mas principalmente para as pessoas que confiaram nela. Agora eu quero saber a sua opinião. Você já foi abordado por algum esquema parecido com esse, prometendo retorno financeiro fácil demais para ser verdade? Ou conhece alguém que já passou por isso? Conta aqui nos comentários que eu quero muito ler a sua experiência. Bem-vindo, Lince. Até o próximo.